Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Sandro, bom dia, Felipe. Pessoal, vocês estão vendo aí uma carinha diferente, nosso querido Oswaldo Eustáquio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, obrigado pelo convite. Tranquilo, mais um dia de Papo 10, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Marisa, Rosana, Beatriz, a Gina, o pessoal está chegando aí. Gente, ó, vai chegando aí, vai dando o teu like para que a gente possa subir essa live. Temos convidado hoje, vai ser um bate-papo muito interessante. É importante que todo mundo possa participar. Fala aí, Sandro, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Milton, bom dia, Felipe, bom dia, Oswaldo. Pessoal, hoje, para quem não conhece o Oswaldo aí, o Oswaldo é um jornalista investigativo, está na mídia sempre, e o trabalho dele é voltado ao combate à corrupção. Ele faz denúncias graves com relação a corrupções que existem aí no sistema. Infelizmente, já chegou a ter até uma prisão decretada de forma arbitrária aí pelo STF, né, Oswaldo? E a gente vai conversar sobre isso hoje. O nosso intuito aqui hoje é que vocês entendam um pouquinho mais sobre o sistema, sobre como ocorre, sobre como acontece lá dentro. Felipe, tem alguma consideração? Sim, eu quero saudar o nosso convidado. Você fica... Oswaldo, só para você entender aqui, nós estamos entre amigos, de verdade. Quando eu falo entre amigos, não é só eu, Sandro e o Milton. Nosso público aqui são públicos que são nossos amigos mesmo, não é inscrito, eles acompanham a gente esse dia a dia. Então, eles ficam aqui com a gente até o final. Então, de verdade, nós estamos entre amigos. Gente, eu só queria que vocês respeitassem. Hoje tem convidado, senão vem me zoar porque o Flamengo perdeu ontem, porque eles têm mania de pegar no meu pé. Então, gente, por favor, vamos respeitar o convidado, não brinquem com o meu Flamengo, tá bom? O Flamengo tomou uma sapecada ontem do São Paulo de novo e eles pegam no meu pé. Eu vou continuar tomando na minha xícara aqui do Flamengo. Oswaldo, seja bem-vindo, amigo. Fica à vontade aqui no Papo 10. Sinta-se em casa de verdade, cara. Pode falar o que você quiser, só poder falar nosso posicionamento aqui. Aqui nós não temos lado, não tem direita, esquerda. Aqui, nosso público, tá, Oswaldo? É de especificamente 99%, né? 95% são aposentados, pensionistas e servidores públicos, tá? Esse é o nosso público. São maiores de 60 anos, tá? Então, geralmente, são aposentados, pensionistas e servidores públicos. Seja bem-vindo. Olha o Caco aí. Chegou o Caco aí, seja bem-vindo, Caco. Caco, você já está ao vivo, hein? Já está ao vivo, Caco. Está ouvindo a gente? Beleza. Ô, Oswaldo, se apresenta aí. Desculpem aí que eu esqueci de apertar o botãozinho de entrada de baixo. Eu estou meia hora aqui no stream e esqueci de apertar. Oswaldo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Agradeço o convite, você ter aceitado o convite. E obrigado ao nosso querido trio aí, doutor Sandro, Milton e meu amigo Felipe Brito, flamenguista. Não vou falar nada, hein, Flamengo? Já começou, cara. Vocês caram isso, cara. Não vou falar nada. Não me respeita, não. Respeita o convidado, gente. Aí começou o pessoal pegar no meu pé. Vamos aqui que o assunto é sério hoje, gente. Vamos falar, a gente esquece o Flamengo, pelo amor de Deus. Vai lá, Oswaldo. Se apresenta aí e fala para o pessoal aí. Muito bom dia a todos aí da live, é uma satisfação estar com vocês. Sou jornalista investigativo, sou de Curitiba, Paraná. Estou há 2 anos em Brasília e tenho jornalismo paixão. O meu jornalismo é um jornalismo investigativo, é um jornalismo que busca transformar sociedades. Em 2014, fiz uma grande reportagem em Paranaguá, no litoral do estado, em que 6 mil pescadores estavam para receber uma indenização de 40 mil reais, 50 mil reais, foram enganados. Depois da minha reportagem, o juiz da comarca de Paranaguá foi para a cadeia e os 6 mil pescadores receberam sua indenização. Você falou aí que trabalha com aposentados, pensionistas, trabalha não, tem um público de aposentados, pensionistas, e é um público que eu tenho muito respeito. O meu pai hoje tem 88 anos, ele é aposentado do Exército Brasileiro, eu conheço bem isso aí, a minha mãe é aposentada também, faleceu em janeiro,
E entendo que é um público que tem que ser privilegiado, é um público que às vezes é esquecido, mas é um público muito importante. Até a geração dos nossos pais, o pessoal depois de 60 já estava preparado para morrer, né? Mas agora não, nessa geração, o pessoal com 65 anos está mais saudável que nós, às vezes. Está mais forte que nós, porque eles têm tempo para caminhar, tomam vitamina, já estão com a aposentadoria deles lá, então vivem até... Meu pai está com 88 anos e arrumou foi pro Tinder, arrumou uma namorada. Tá feliz da vida, mandou uma foto pra gente. Eu falei assim, mas pai, será que nesse meu será que não querem só tua pensão, você tá velhinho? Ele falou assim, filho, eu tô vivo. Você tocou no assunto, Osvaldo, o seguinte, nossos grupos, às vezes a gente abre uns grupos de aposentar pra gente divulgar. Cara, vira um local de namoro. O pessoal um paquerando o outro lá no grupo, tem hora que eu tenho que fechar o grupo. É verdade, cara, você falou uma coisa. E aí meu pai com 88 anos, eu falei, mas pai, será que essa jovem senhora aí não quer só ficar com a tua pensão quando você morrer? Eu falei assim, não, filho, eu quero casar, vou casar. Eu falei assim, então, para casar, eu quero ver, tem que beijar na boca. E ele mandou uma foto dando um beijo na boca, ele com 88, a namorada com 82. Dois jovens. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que eles estão felizes. Eles estão felizes. O meu pai ganhou 10 anos de vida. Vai viver até os 98, 100 anos. Então, 60... Aliás, meu pai não se aposentou com 65, meu pai é militar do Exército, se aposentou com 52 anos. Então, ele vai ter mais uma vida como aposentado. Enfim, toquei nesse assunto aí por causa do público de vocês e para falar um pouco do meu pai, falar um pouco da minha vida no jornalismo. Já fiz muitas reportagens também defendendo pessoas, né? Defendendo os brasileiros que iam no INSS lá para ter a sua pensão depois dos 65 anos, depois dos 70 anos, às vezes, e não queriam aposentar. Uma satisfação falar com vocês, estou à disposição. Sou um jornalista do Paraná que vivo em Brasília e hoje estou em São Paulo. Quero dar as boas-vindas a Maria das Graças. Seja bem-vinda aí como membro do canal. Muito bem-vinda mesmo. Obrigado pelo apoio. É importante, Osvaldo, perceber que a gente tem trabalhado nesses outros meses, eu, o Sandro, o Felipe, mais diretamente, né, nesse 3 canais, onde a gente já está com uma visibilidade muito boa na defesa dessas pessoas, né, que a gente tem visto aí como um público menos favorecido. A gente está num período de pandemia, a gente não pode esquecer isso, e é um público de 35 milhões, em média, de brasileiros, que precisa agora mais que nunca de uma atenção especial. Você tocou bem no assunto aí do seu pai, eu também, você falando, eu lembrando aqui do meu também. Meu pai também não é nem aposentado, ele recebe um benefício, né, que é o chamado BPC do governo, que é a forma de ajuda que o governo tem hoje para dois grupos mais específicos, que são pessoas com mais de 65 anos e deficientes. E esse trabalho tem movido a gente de uma forma muito, muito desafiadora, né? São muitos desafios, dar visibilidade para essas pessoas. Eu sei que você, como jornalista, também, né, e aí, principalmente por ser um jornalista investigativo, trabalha justamente num formato bem direcionado, né, de buscar, de investigar, de ir lá no fio da meada, como diz a história, para trazer, né, para frente das câmeras ou para o conhecimento de todos, muitas das vezes informações importantíssimas e que não é desse conhecimento, né? E diante de tantas coisas que a gente vem acompanhando desde junho, desde a tua prisão, né, de forma aí, eu quero que você agora passe essa informação para a gente com mais detalhes, como se deu essa prisão. O nosso público é um público muito, muito vasto e as pessoas acabam não sabendo da tua história. E agora eu quero abrir esse espaço para que você possa falar um pouco dessa história, do que aconteceu com tua prisão, por que aconteceu e como está esse teu pós-prisão, por conta da acusação que foi feita a você, Osvaldo. Certo, obrigado pela pergunta. Eu fui preso por defender o ideal. Eu tenho um ideal. O meu ideal é ver um país livre, um país justo, um país democrático, verdadeiramente democrático. E eu percebi que havia a trama de um golpe. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, estava preparando um golpe contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E esse golpe se dava a partir da sua reeleição. Ele queria se reeleger, porque o presidente da Câmara, vocês sabem bem aí, ele tem um poder muito grande na mão. Ele tem o poder da pauta do Congresso.
Por exemplo, se tiver alguma coisa de aposentado, por exemplo, para votar, pode ficar engavetado se o Rodrigo Maia não colocar em pauta. Mas o objetivo do Rodrigo não é só ser presidente da Câmara. Ele olhou aquela cadeira do Bolsonaro, bonita, de presidente da República, e falou, eu quero sentar lá. E quando eu percebi a trama desse golpe, eu denunciei numa super live. 172 mil pessoas assistiram simultaneamente só no meu canal do YouTube. No canal do presidente da República, ele compartilhou mais 70 mil pessoas. Enfim, em outros canais também que retransmitiram a live, a gente tinha certamente ali 500 mil de pessoas assistindo simultaneamente. Nós conseguimos quebrar a banca. Nós conseguimos ter uma audiência de televisão pela internet e furar a bolha. É o que vocês estão tentando fazer aqui também. Furar a bolha é chegar nessas pessoas aí que assistem a Globo, assistem os outros veículos de comunicação e lá tem a desinformação. E aqui a gente quer trazer informações relevantes. A busca por lutas que podem ser pautadas, mas a mídia diz que não pode, e aqui a gente pode argumentar e mostrar verdades que podem. E a partir disso aí, eles entenderam que a minha live, que as minhas notícias denunciando eram atos antidemocráticos. Por quê? Porque, na verdade, a minha voz começou a ecoar muito forte. A minha voz começou a ser ouvida no Brasil inteiro sem um grande veículo de comunicação. Eles tinham que dar um jeito de me parar. Eles tinham que dar um jeito de me calar. O meu Twitter, que lá é Oswaldo Jora, Oswaldo com W, ele começou a explodir. Todo mundo queria saber o que eu estava falando. E eu acredito nisso porque eu tenho uma teoria, que vai ser a teoria do meu mestrado, que é o conteúdo se tornou maior do que o meio. As pessoas elas vão buscar o conteúdo onde ele estiver. E a partir disso aí, eles me arrolaram no inquérito chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos. No dia 26 de junho, eles me prenderam em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava voltando de uma viagem ao Paraguai e eles me prenderam. Eles chegaram no do STF. Direto do STF. Foi o Alexandre de Moraes, né? Ministro Alexandre de Moraes. Eu não fui julgado, aliás, eu não sou nem sequer indiciado, mas eu fui preso por instância única, monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Fiquei 10 dias na cadeia, arbitrária, né? E enquanto eu estava preso, eles fizeram busca e apreensão na minha casa. Eles pegaram o tablet dos meus filhos, pegaram o celular da minha esposa, pegaram o notebook que meu filho de 6 anos fazia aula online por conta da pandemia. Eles quebraram meu sigilo bancário, eles me censuraram. Hoje eu não posso utilizar as minhas redes sociais, mas mesmo assim a minha voz chega, porque a verdade liberta, a verdade é como uma espada que corta de uma forma muito afiada. E quando eu faço aquilo que eu sei fazer, que é jornalismo profissional, nós trazemos respostas para a sociedade. Então, para resumir, fui preso, teve busca e apreensão na minha casa, tiraram tudo que nós tínhamos, meus filhos ficaram sem os equipamentos eletrônicos, mas mesmo assim, a nossa luta continua, porque a nossa luta ela não é por nada material, mas ela é por algo, para deixar um legado para o nosso país. Eu creio que a nossa geração ainda vai mudar a história do nosso país. Eu creio que a nossa geração vai deixar um legado para todos, e os nossos filhos e os nossos netos habitarão em palácios, porque o nosso país é um país rico. Nós temos soja, nós temos trigo, nós temos arroz, nós temos tecnologia, nós temos as praias mais lindas do mundo. Então nós não podemos ser considerados um país pobre. Nós somos um país rico. Embaixo da nossa terra tem riqueza, tem ouro, tem nióbio, tem petróleo. Então, por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas, de fato, não avançam? Porque existe um mecanismo que tenta tirar aquilo que é nosso. E nós vamos devolver isso ao povo brasileiro. Você falou algumas coisas que são extremamente importantes. Nós estamos também tendo a oportunidade, Oswaldo, com esse novo formato, né, de visibilidade, onde o que importa de fato e de direito, né, sem meias palavras, é a notícia, é a verdadeira notícia que precisa chegar do outro lado. Nós estamos quebrando, né, esse formato quadradinho que já existia, e estamos dando realmente a oportunidade das pessoas enxergarem o outro lado dessa cortina, né? E essa contribuição que pessoas como você, como nós aqui, estamos começando a dar para essas pessoas que nos acompanham,
tem realmente, cara, rasgado aí esse véu, né, e trazido a informação da forma mais clara possível, para que a gente possa realmente chamar a atenção e aí mudar, né, o status do que antes era meio dúbio, digamos assim, né, de meias palavras. As pessoas normalmente sabiam daquilo que outras pessoas queriam que elas soubessem, não o que de fato elas deveriam saber. E é muito importante isso. Obrigado aí pela tua resposta, querido. Sandro, alguma coisa? Sim, quero sim. Ô, Oswaldo, o caminho que a gente segue, embora eu não seja jornalista, o Milton que é, eu sou só um advogado, mas a gente segue nessa linha aí. A gente tem 2 objetivos nesse canal aqui. Uma, dar voz a um público que, infelizmente, nunca teve voz no Brasil. Então, um dos pontos que a gente traz é trazer a voz do aposentado. Afinal, o aposentado pensionista não é ouvido. Ou seja, as políticas públicas que existem, que vêm, as leis que se tornam realidade. Uma coisa que você falou muito bem foi a questão do Rodrigo Maia engavetar. A gente tem um projeto que é o PL 328, que está engavetado. É uma ação contra os bancos em favor dos aposentados. Nesse período de pandemia, ninguém ajudou os aposentados e pensionistas. O setor bancário não deu sua cota de responsabilidade. E o que acontece? Briga-se aí por uma suspensão dos consignados. Passou no Senado, foi votado no Senado, Rodrigo Maia engavetou. O outro viés que a gente tem é o do combate à corrupção e de um país melhor. Eu coaduno com cada palavra que você falou sobre o Rodrigo Maia e acho que ninguém está lutando tão ferrenhamente para arrancar o poder do Rodrigo Maia e do Alcolumbre quanto eu e os meninos aqui. A gente tem aquele projeto que eu te falei. Hoje, o Rodrigo Maia tem um poder que se chama poder neutralizador. Para você ter noção, Oswaldo, tudo que for bom para o país, o Rodrigo Maia só põe em votação se ele quiser. O que muito me espanta é que nós temos aí 513 deputados, nós temos um presidente da República, nós temos 11 ministros do STF, e ninguém se preocupou em mudar esse poder de forma efetiva. Tenta, mas não conseguiu. Tem que estar muito coadunado para poder retirar essa supremacia, esse toma lá da cá, que é uma promessa de campanha até do Bolsonaro, acabar com o toma lá da cá, e hoje, digamos que o mestre do toma lá da cá, Rodrigo Maia, o Alcolumbre. E eu fiz esse projeto, já entreguei para alguns senadores, encaminhei inclusive para o presidente. Se você tivesse acesso, eu peço para você para levar, porque é uma pauta importantíssima para o Brasil. É o seguinte, a gente tem que tirar o poder do Rodrigo Maia. A gente tem que lutar em cima disso. E a gente corre o risco de sofrer a mesma reprimenda que você sofreu. Aqui todo mundo, aqui, inclusive você, Caco, que apareceu aqui agora, está correndo o risco de ser preso, viu? Porque a gente está enfrentando um sistema forte, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Hoje, tem já esse texto de emenda constitucional, já está na mão do senador Jorge Cajuru, já encaminhei para o Onyx Lorenzoni, preciso que isso chegue à mão do Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que talvez, até por estratégias, acho que se nascer da mão do Bolsonaro, tem que ter uma pressão popular ainda mais forte. Talvez se nascer da mão de um parlamentar seja mais fácil a aprovação. Mas o que a gente quer? A gente quer que o povo tenha o poder novamente. Hoje, se o povo criar um projeto de lei que tem esse poder na Constituição, a gente não tem a possibilidade de se tornar lei. A Constituição, Oswaldo, no seu artigo 1º, ela fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O presidente da República, se eu não me engano, foram 56 milhões de votos, né, se eu não me engano. E Rodrigo Maia, um parlamentar que teve pouco mais de 100 mil votos, infelizmente, ele tem mais poder do que o presidente da República. E o que a gente percebe é que, caso ele não queira pautar uma pauta do presidente, ele não faz. Então, tem esse projeto de lei de emenda constitucional que visa retirar o poder do Rodrigo Maia, tá? Do Rodrigo Maia. Pelo parlamento, qual o tipo de influência, de pressão que você recebe? Qual a pressão que você recebe sendo um jornalista investigativo? E como você vê o Maia, esse poder do Maia sobre o presidente? Você que está ligado muito aos parlamentares ligados ao presidente, que tem esse viés mais
de combate à corrupção também. Como que você vê a relação com o Maia e como que você vê essa possibilidade de quebrar a força do Maia? E eu te peço ajuda para essa pauta, que eu vejo que tem que tirar o poder do Maia. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo Brasil. A nossa Constituição é fraca. A nossa Constituição é falha no que se tange a combate à corrupção, no que se tange a ter uma democracia efetiva. O povo aqui é coadjuvante e não o principal. E eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo é termos o povo como o elo principal da Constituição. Como que você acha isso aí? Qual que é o efeito que você sente do parlamento sobre o trabalho que você faz? E há a possibilidade de contar contigo nesse trabalho, de divulgar isso, de levar quem pode efetivamente colocar isso em votação? O Rodrigo Maia é conhecido em Brasília como Botafogo. É assim que ele é reconhecido e chamado na planilha da Odebrecht, na delação da Odebrecht. O Rodrigo Maia, ele desviou aí quase 2 milhões de reais. Isso não sou eu que estou falando, isso aí estão nas delações premiadas da Odebrecht. Rodrigo Maia, ele é... Se vocês me convidaram, agora vocês vão ter que ouvir, meus amigos. Ele é corrupto. Ele é filho de... Ele é neto. Aqui você está liberado para falar o que quiser. Ele é neto de corrupto. Rodrigo Maia não tem outra pretensão a não ser roubar, a não ser... O poder, meus amigos, ele inibria, ele embriaga. Chega uma hora que nem o dinheiro vale tanto, é o poder. Rodrigo Maia, ele anda aqui em Brasília com 20 seguranças. Não estou exagerando, não. Chega a ser patético ver ele andando com segurança. Ele suando, assim, chamou ele de nhonho. É vergonhoso ver o Rodrigo Maia. Quando eu fiz a denúncia que ele estava tramando uma reeleição ilegal, porque o Rodrigo Maia, pela lei, ele não pode mais se reeleger presidente da Câmara. Pela lei, você pode ter uma eleição por cada mandato. E ele pegou a última do mandato passado e a primeira desse mandato. Então, ele já está em 2 mandatos. Ele não pode ser reconduzido. Mas ele está ainda tramando para tentar buscar uma reeleição. A minha live com o Roberto Jefferson implodiu isso. Ele não vai mais ser eleito. Ele teve 74 mil votos no Rio de Janeiro e quer ser o presidente da República. Ele quer mandar mais que o presidente da República. Ele tem alguns deputados corruptos na mão. Brasília, eu vou dizer para vocês, a maior parte dos deputados, eles são corruptos. Mas os deputados são eleitos por voto democrático. Democracia é mentira, isso é uma fraude. Candidata você aí, a deputado federal, para você ver. Você vai ter que... Você ganha aí... Quem é que ganha 5 mil reais e 6 mil reais por mês? Se gastar todo o seu salário, não tem como competir com eles. Para vocês terem uma ideia, a campanha de deputado federal, eles têm de doação do partido 5, 6 milhões de reais para cada deputado eleito. Eles compram votos. Isso, não existe isonomia na disputa. Ou seja, se não existe isonomia, não existe democracia. O Rodrigo Maia é o comandante desse batalhão de corruptos. O Rodrigo Maia, ele coloca na pauta aquilo que pagam para ele. E quando eu digo pagam, não é só o dinheiro. É aquilo que interessa. E, de fato, aquilo que é de interesse público, que é de interesse de vocês, aposentados, não interessa para o Rodrigo Maia. Nunca vai interessar para o Rodrigo Maia. Eles querem arrochar cada vez mais o salário de vocês para que eles fiquem com mais dinheiro para meter a mão. Essa é a verdade, infelizmente. Então, o Rodrigo Maia, para mim, é um grande corrupto, eu não confio nele. O Rodrigo Maia tem que ser, ele tem que ser caçado. Ele roubou, meus amigos. Já está comprovado que foi desviado quase 2 milhões de reais da Odebrecht para a campanha dele, para a campanha do pai dele, do César Maia. O que mais precisa para afastá-lo? Mas ele tem foro privilegiado. E aí nós falamos sobre isso no início, antes um pouco da live. Quem tem foro privilegiado, quem é que investiga? O STF. Só que o STF também é um tribunal que não tem sido justo com o Brasil. O STF também é um tribunal político. Quem indicou os ministros do STF? Os presidentes da República. Então, são políticos julgando políticos. Então, é um protegendo o outro. Quem é que pode pedir o impeachment dos ministros do STF? O Senado, que é o Congresso Nacional também. Então, eles estão ali, quem conhece Brasília sabe, fica um de frente para o outro, eles ficam olhando, dá visada
do STF para o Congresso, do Congresso para o STF. Então, eles vão sempre se proteger. Eles estão com rombos milionários se protegendo. Se o Rodrigo Maia permanecer como presidente da Câmara ou eleger o Baleia Rossi, que é o candidato dele à reeleição, nós continuaremos com problema. Só que aí a gente não tem muita coisa que fazer. Porque quem vota são os deputados. A gente pode pressionar os nossos deputados, quem a gente votou, pode, mas eles, com todo respeito, eles não estão nem aí, porque eles sabem que com 5 milhões eles se reelegem tranquilamente. Infelizmente, o mecanismo ele é pesado, o mecanismo ele é forte, mas nós estamos começando a quebrar esse mecanismo. Bom demais, Oswaldo. E a gente, lembrando aí, que se a gente não mobilizar, se a gente não começar a cobrar, isso vai se repetir. Uma coisa que o Oswaldo falou e que é pura realidade, ele quer reeleição. E é incondicional essa reeleição. Mas ele tem um apoio do STF. A hora que você mencionou no STF, eu vou até passar a palavra retornar para o Milton, mas ontem já teve um duro golpe, novamente contra a Lava Jato, que foi a decisão do Cássio lá, né? Ou seja, foi colocado no STF, já entrou fazendo cagada, né? Vamos dizer assim, já colocando como se diz, seguindo passos de Gilmar, né? E teve essa questão aí. Depois eu queria que você comentasse, mas vou voltar a palavra para o Milton. Milton. Tranquilo, Felipe. Faz a tua entrada aí, Felipe. Olá. Então, Ivaldo, a gente tem lidado muito com político aqui e eu vejo que alguns não aceitam muito a crítica. Tá? Hoje você é dito aí, né, como um repórter bolsonarista, né, que eu estava vendo aqui, eu queria até que você falasse sobre isso. E hoje, o que você acha, se posicionando, né, como mais do lado do presidente, ele lida diretamente, se você critica também o Bolsonaro, se tiver uma atitude ruim, você se abstém a falar, você levanta crítica também contra o Bolsonaro, e você sofre algum tipo de pressão também do lado do Bolsonaro. Como é que é essa relação aí? Você como jornalista, porque eu aqui, como eu falo, às vezes a gente fala do Bolsonaro quando ele faz uma coisa que a gente não acha que seja boa para o nosso público, principalmente. E também elogia quando ele faz uma lei que beneficia o aposentado. Como é que você faz aí para ficar meio que isento, né? Não só do lado do Bolsonaro? Você sofre algum tipo de pressão também? Você é mais envolvido aí do lado do Bolsonaro? Você tem expressão? Você tem liberdade aí para falar o que você quiser? E outra coisa também que eu tenho muito medo, né? Eu até converso com o menino. Você teme pela sua vida também, por estar defendendo esse ideal? Eu recebo ameaças de morte quase que diariamente. Tenho que viver uma vida muito regrada. Já fui preso, censurado, tudo que podiam fazer contra mim, eles fizeram. Agora, a morte, para que eles tentem me matar, eles tentaram me matar, planejaram me matar, eles tipo o Pink e o Cérebro daquele desenho lá. Vocês devem assistir com os netos de vocês e com os filhos de vocês que estão nos assistindo. 2 ratinhos que querem, eles ficam o dia inteiro pensando como é que a gente mata esse cara para calar. Mas para acontecer isso, no meu entendimento, na minha fé, eles precisam ter autorização do autor da vida. Eles podem fazer tudo contra mim, mas para me matar, eles têm que pedir autorização do autor da vida, que é Deus. E enquanto eu não cumprir o meu propósito, eles não vão conseguir. As circunstâncias podem ser pesadas, as circunstâncias estão pesadas, mas o propósito se sobrepõe às circunstâncias. E eu tenho um propósito. Você pergunta, Oswaldo, você tem medo de morrer? Não. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, mas eu também não vou facilitar. Você quer morrer, Oswaldo? Não, não quero. Tenho 3 filhos, eu quero cuidar deles, eu quero dar uma sequência na vida deles, eu quero cumprir o meu propósito. Mas se eu tivesse que ficar pensando em medo, eu não conseguiria fazer o meu trabalho, porque realmente o meu trabalho é muito pesado. Não é um trabalho para qualquer pessoa. Eu escolhi fazer isso, tenho satisfação de fazer isso, porque entendo que é o meu propósito. O propósito de Deus na minha vida é esse. Sobre a questão de Bolsonaro, eu sim sou um jornalista apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro
Bolsonaro ele representa uma ruptura no establishment, no sistema. A gente tinha aí, vocês sabem, vocês que são mais velhos que nós, vocês sabem. A gente teve aí, depois da redemocratização, depois do período militar, a gente teve uma eleição indireta, onde Tancredo Neves se elegeu, e morreu de uma diverticulite. Sarney assumiu, e daí em 89 tivemos as primeiras eleições democráticas no voto. Democráticas, entre aspas, né? Collor ganhou. Desde a época que Collor ganhou, a gente sempre teve presidentes progressistas, né? A gente teve o PT, o Fernando Henrique, que é o PSDB, mas hoje a gente percebe que o PSDB também ele é progressista. Ele sempre foi a favor da legalização da maconha, essas coisas, mas naquela época a gente não tinha percebido tanto. Daí nós tivemos o governo Lula, Dilma, o governo Temer, e estava tudo preparado para voltar para o PSDB de novo. Estava tudo preparado. Alckmin, Aécio, Serra, ou o próprio Haddad. Só que veio um louco, chamado Jair Messias Bolsonaro, e quebrou esse sistema. Ele tinha 16 segundos de televisão e não tinha fundo partidário. Não havia lógica esse homem ganhar a eleição. Não havia sentido ele ganhar a eleição. Mas ele quebrou o sistema, ele furou a bolha, como nós estamos fazendo agora nessa bolha de comunicação. E a partir daí eu comecei a apoiar o presidente da República. E sofro com isso. Porque apoiar o presidente, as pessoas chamam você de louco, maluco, blogueiro, na minha profissão, no caso, né? Blogueiro, jornalista não pode ter lado. Quem é que disse? Isso está no livro. Será que esses livros estão certos? Esses livros foram escritos pelos mesmos que querem corromper e enganar você. Eu comecei a pensar assim. E, na verdade, de fato é assim. Mesmo sendo um jornalista pró-Bolsonaro, eu entendo em Brasília, vivendo em Brasília, que o governo é muito grande. Na minha casa, às vezes, o meu filho lá joga bola na piscina sem eu saber. Imagina um governo que tem 22 mil cargos comissionados, mais os 400, 500 mil funcionários públicos. É lógico que alguém vai fazer coisa errada. E se calar diante disso, não é correto. Neste governo do Bolsonaro, eu me posicionei contra o ministro Mandetta, na questão da pandemia. Eu me posicionei contra o ministro Osmar Terra, porque ele tinha contratado uma empresa de comunicação da mulher do Noblar. Fiz reportagens com fortes críticas. A própria ministra Damares Alves, hoje, que tem a Secretaria do Idoso, não sei o quê, mas eu tenho criticado porque não tem feito efetiva. Tem sido um ministério que tem falado muito, mas efetivamente feito pouco. Eu tenho criticado, mas de uma forma construtiva. Eu não quero brigar com Damares, ao contrário, respeito muito Damares, gosto muito dela, mas é uma crítica construtiva. Assim, olha, talvez em vez de ficar falando que vai para o Tinder, vamos ajudar esses idosos aí existe uma Secretaria Nacional do Idoso, existe um secretário, que é o Toninho, um cara legal pra caramba, que ele podia pegar essa pauta de vocês, por exemplo, podia levar para o Congresso. Existe uma Secretaria Nacional para isso. E ao invés de ficar falando, podia fazer alguma coisa efetiva. É uma crítica construtiva. Não é nada pessoal. Também fiz críticas à secretária especial da Cultura, na época, da novela, Regina Duarte, que não sabia o que estava fazendo lá e se tratava de dinheiro público. Fiz muitas críticas, não ao governo, mas a pontos específicos. E tudo aquilo que eu critiquei acabou acontecendo. Esses ministros acabaram caindo, ou secretários acabaram saindo e entrando outros que resolveram o problema. Mas eu tenho um compromisso de falar a verdade e entendo que, para mim, o governo Jair Bolsonaro tem sido bom, porque ele quebrou o sistema. Agora, todo dia tentam derrubar ele também, todo dia falam mal dele também, todo dia tentam dizer que ele está errado. Então, todo dia ele tem que acordar cedo e ir lá para aquele cercadinho lá e desdizer o que a imprensa mentirosa falou, desmentir o que a imprensa mentirosa falou. Não tem sido fácil para ele. Não tem sido fácil para o presidente da República. Se tem sido difícil para mim, imagine como tem sido difícil para o presidente da República. Ele tem dado, como ele mesmo diz, dá umas caneladas de vez em quando, dá. Só que, para mim, tem sido um grande presidente da República e tem feito um grande trabalho. Eu respeito o presidente da República, mas se errar, a gente qual que é a diferença? A minha diferença do jornalismo militante da esquerda, da Folha, do UOL, do Estadão. Se o governo fazer algo que eu não concordo, eu vou falar assim, olha, governo, isso aqui está errado. O que você tem a dizer para a população? Eu vou dar voz ao governo.
Porque, de repente, o que ele tem para dizer, responda a minha pergunta. Responda a pergunta da população. Agora, falei de São Paulo, eles manchetam, o governo fez errado, o governo fez errado, o governo fez errado. Isso, de fato, é um erro desses veículos de comunicação. Eu vejo que as pessoas elas têm um pouco de não querem aceitar a crítica. Eu vejo isso agora que eu fiz até um vídeo até pronto aqui. Eu fiz um vídeo meio me posicionando mesmo e eu falo no vídeo. Quer falar alguma coisa? Me manda o seu vídeo se pronunciando. Eu mando que eu não vou editar. Do jeito que você mandar para mim, eu vou subir no meu canal. Eu não vou editar nem nada. Eu acho que tem o direito de resposta, não é porque eu apoio, que eu gosto da pessoa, que eu não vou me posicionar. Eu preciso me posicionar. As pessoas me cobram o meu posicionamento. E eu vejo que tem muita gente que não aceita a crítica. Quer vir aqui, quer falar, o que não quer nem ser questionado. Então, eu fico feliz também, porque eu não acompanhava, confesso a você que não sabia o seu posicionamento, e ter esse comportamento seu, isso muito me agrada. Você não só ali ficar passando pano mesmo, falando ali, fazer uma imprensa, né? Tem gente que faz imprensa, tanto da esquerda quanto da direita, não tem crítica. O governo, tem pessoas que falam, o governo Bolsonaro é bom. Pode errar o que for, que vai arrumar uma justificativa para justificar o erro. E você fazendo essas críticas, você pontuou muito bem. Você vai lá no ponto, ministra, você não fala do governo, você vai nos pontos e vai identificando. Isso é muito bom. Eu estou aqui para aprender, como eu estou aprendendo em cada live que você abre. Eu quero que isso me engrandece muito. Tá? Eu estou aprendendo muito. Muito obrigado, cara, pela resposta. E eu gostei muito do seu posicionamento, de verdade. Milton. Caco, meu irmão, seja bem-vindo. Entregue aí sua pergunta aí para o nosso querido Oswaldo. Caco? Caco travou. Travou. Tá travado. Oswaldo, pode tocar aí. Deixa eu ver se o Caco volta aí. Oswaldo, uma coisa que eu tenho observado como jornalista, e eu tenho que te perguntar isso, a gente sabe que existe realmente a mídia comprada, né? Como se diz no popular, que só entrega realmente, como eu já falei até agora há pouco, só entrega aquilo que realmente é literalmente comprado. Após aí você acabou de dizer há poucos instantes, que você está com suas redes sociais basicamente aí tolhidas. Isso te limitou de alguma forma, lógico, mas não te calou. E eu sei que não vai te calar, porque dá para perceber o teu perfil, né? Tanto de jornalista, como de profissional, como de pessoa, que você não se entrega, não vai se entregar. Não foi uma prisão, não foi uma arbitrariedade que vai te calar de forma alguma. Hoje, para manter essa tua linha, né, de raciocínio firme dentro do que você defende, tanto do ponto de vista para o que o governo tem que fazer de melhor para o seu povo, como também para o próprio jornalismo como ele deveria ser. Qual o teu entendimento mais preciso hoje sobre o que você precisa continuar fazendo para mudar, abrir um pouco mais a visão das pessoas? Eu sei que você defende o que é correto. O Felipe falou agora há pouco que você não está... Se tiver de criticar o que quem apoia o governo está fazendo de errado, você vai fazer. Então, o que é que a gente pode trazer para as pessoas, realmente com mais força, para que elas possam separar? Porque hoje a gente percebe o seguinte, o público em geral, ou ele não se interessa, ou nós não fazemos com que a coisa seja interessante para eles, para que eles possam abraçar situações como a que você passou e tenham interesse, né, de dizer, poxa vida, o que foi feito com esse jornalista foi arbitrário, e a gente agora precisa defender pessoas como estas, para que nós possamos ter visibilidade e os nossos direitos possam ser alcançados. Melhoria do governo para eles, né, entre outras coisas. Qual a tua visão mais específica sobre isso? Já que você teve aí limitada a sua força através das suas redes sociais, o que é que você está fazendo contra isso, né, buscando outros canais como esse aqui, por exemplo, para poder te dar mais vez e voz? Olha, o que as pessoas têm que fazer é, primeiro, não acreditar em tudo que a Globo fala. Não estou nem dizendo que você não pode assistir, você pode até assistir. Só que você vai olhar e falar assim, cara, eu vou procurar outra fonte, uma fonte alternativa. E aí você vai tirar a tua conclusão. Não precisa dizer para você, a Globo mente, assiste lá. Assiste lá, e se você achar que... E daí assiste aqui também. E daí você toma o teu ponto de vista.
A partir desse teu ponto de vista, se você achar que nós estamos corretos ou o que nós falamos tem sentido, vocês têm que compartilhar, colocar nos grupos de WhatsApp, por quê? Porque assim a gente começa a furar bolha. Se nós não fizermos isso, a gente vai ficar na mão da grande mídia sempre, na mão do Congresso sempre. Então, além disso, o que você pode fazer? Você pode ser candidato na sua cidade, você pode ser candidato a deputado federal. A gente está falando em mudar leis. Como é que a gente muda a lei? No Congresso. Então, você pode fazer o quê? Primeiro, se você falar assim, eu quero ser candidato a deputado federal, ou senador, se candidato. Eu não tenho já mais idade para isso, eu quero ficar na academia, já estou com 70 anos, eu quero ficar tomando vitamina C aqui, malhando. Beleza. Procure candidatos que vão para o Congresso votar nas pautas que vocês acreditam. Isso você tem que fazer. Não venda o seu voto, não vote naquele que é mais bonito. Não vote em palhaço, não vote em mulher fruta. Entendeu? O palhaço a gente vai no circo, a mulher fruta a gente vê no Gugu. Não, o Gugu morreu já. Sei onde que a gente assiste mais. No Faustão. Se você gostar disso. Se você quiser votar... Você vai lá agora, vote em pessoas que de fato te representem. Compartilhe informações que sejam informações de relevante interesse público. Essas informações verdadeiras eles vão chamar de fake news. Por que eles vão chamar de fake news? Porque tudo aquilo que incomoda eles e que pressiona o mecanismo deles, eles vão chamar de fake news. Porque é a forma que eles têm para se defender dessa verdade nesse tempo de pós-verdade. Eu digo pós-verdade. Eu chego e falo assim, aquela a gravata do nosso amigo ali é azul. Não, Oswaldo, ela é vermelha. Daí todo mundo fala assim, não, é azul. Não, é vermelha. Não, é azul. É vermelha. Esse é a espiral do silêncio. Elizabeth Neumann falava sobre isso já em 1978. Essa espiral do silêncio, eles querem todos colocar uma mesma pauta, dizer, por exemplo, que as crianças nascem sem gênero e escolhem se vão ser menino ou menina, depois eles podem experimentar. Na escola, o menino pode pegar no piu-piu do amiguinho, porque isso aí é se descobrir. É isso que eles estão falando, mas eu não acredito nisso. E eu não posso deixar que eles levem isso como verdade. Nosso amigo levantou a mão ali, acho que você quer falar alguma coisa, pode falar. Hein? Não, Oswaldo, eu queria só dar... Estão me escutando, nem porque eu não sei se o microfone está funcionando? Tá. Beleza. A maioria das perguntas que eu iria fazer, você já respondeu. Eu queria só voltar e perguntar sobre... No caso da sua prisão, ela foi após o caso da Sarah Winter, né? E a gente vai ter, inclusive, se Deus quiser, terça-feira, a entrevista com ela aqui, no canal dos meninos aí. E queria que você falasse um pouco do trabalho da tua esposa. Parece que ela trabalha com uma ONG, né? A Fernanda. A minha esposa, Sandra Terena, ela foi presidente da ONG Aldeia Brasil durante 14 anos. Uma ONG que jamais recebeu R$1 de dinheiro público. Nós fundamos uma aldeia urbana em Curitiba. Minha esposa é indígena. E ela se tornou secretária nacional da Igualdade Racial do governo Bolsonaro por 2 anos. Muito bem. E sobre essa prisão que foi, na minha opinião, arbitrária, tanto sua como a da Sarah Winter, né? Que a Sarah Winter foi presa por causa daquele acontecimento dos fogos em cima do STF, né? E ela estava no acampamento e, como ela é ativista, né? Era ativista, acabou sendo presa. Inclusive, vocês têm uma restrição, né? E eu queria também perguntar sobre a tua postagem de um vídeo recente aí sobre uma denúncia do Guilherme Boulos, que parece que foi censurado já. Você poderia falar sobre isso? Olha, posso sim. O Guilherme Boulos, que é o invasor de terras do PSOL, ele quer ser uma esquerda soft, dizendo assim, olha, nós temos que voltar ao progressismo, à esquerda no Brasil, mas, na verdade, ele é um invasor de terra, invasor de casa, quem invade casa. Se você que trabalhou, imagine você, aposentado, trabalhou a tua vida inteira, ganhando pouco, o Brasil ganha pouco, e, de repente, você conseguiu uma casinha de aluguel,
Tenho certeza que tem gente que está nos assistindo aqui, que tem sua casa própria, tem uma, duas casinhas de aluguel, que pega esse dinheiro, ajuda os filhos, ajuda os netos, tá? Você imagina, daí você tá para alugar, fica um tempo para alugar, lá não aluga, daí o Boulos manda alguém entrar na tua casa chutando a porta, não, isso aí é comunismo, socialismo, o que é meu é teu. Você acha que isso está certo? Você trabalhou a tua vida inteira para isso. Você trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde, por 30 anos. E de repente o cara vai lá e entra na tua casa e diz que é dele. Tá errado isso. Tá errado isso. Deixa eu aproveitar a pergunta da Cris aqui, Oswaldo. Eu estava dentro da minha pauta aqui. Quando, na ocasião da tua prisão, a gente sabe que quem fez a sua defesa foi a mesma turma de advogado que defendeu a Sara, e parece que foi de uma coisa privada, não foi do governo que partiu isso. O que o Bolsonaro fez para ajudar vocês após essa prisão? Ele se manifestou? O Bolsonaro fez o que tinha que fazer, não fez nada. O Bolsonaro tem que me defender. O Bolsonaro tem que cuidar aí de 210 milhões de habitantes, de pessoas. O Bolsonaro tem que ver a questão do INSS das pessoas, o Bolsonaro tem que ver a questão da Petrobras, o Bolsonaro tem que ver a questão do auxílio emergencial, por quanto tempo vai ter, se vai ter 14º, se não vai ter, ele tem que ver isso. Ele não tem sentido ele parar para me defender. Quem tem que me defender são os meus advogados. O presidente da República, ele não tem que falar sobre todos os assuntos. Ele poderia falar? Poderia, se ele quisesse. Mas eu não posso querer exigir do presidente da República que ele não me defender. Eu não estou fazendo isso por uma contrapartida. Eu não estou apoiando o governo para que ele venha falar de mim, para que ele me defenda, para que ele me dê um cargo no governo, não. O meu apoio é por vocês que estão me assistindo. Porque é o seguinte, meus amigos, como eu falei para você, eu acredito que a nossa geração vai mudar a história do Brasil. E estou lutando por isso. E acredito no nosso presidente. O que eu quero ganhar dele? Com nada. Entendeu? Porque se eu quiser ganhar alguma coisa dele, virar barganha. E se virar barganha, daí daqui a pouco, se ele não me der, eu vou falar mal dele. Não vou. Se ele errar alguma coisa, eu posso fazer uma crítica? Posso, sem nenhum problema. Ouvindo ele, ouvindo seus ministros. Mas até hoje eu digo para vocês, eu entendo que o presidente Bolsonaro está fazendo um bom governo. Está difícil para ele. Ele não faz mais porque o Congresso trava. Se o Congresso não travasse, meus amigos, nosso país estava voando. Oswaldo, até pegar um gancho aí de algo que já foi ventilado aqui na nossa conversa. Diante dessa possibilidade aí de ter, digamos assim, uma visibilidade, um poder, mais especificamente dizendo, maior, seria interessante, ou já passou pela sua cabeça a possibilidade de ser um representante do povo lá no Congresso, ou apenas como jornalista? Vou dizer para vocês, quando eu estava na cadeia, eu estava preso, não tinha muito o que fazer, olhava para cima e pedi, eu fiz 2 orações. A primeira, eu pedi que eu tivesse um estúdio de TV, bem top, assim, para fazer televisão para a internet. Eu sei fazer televisão, coordenei 10 anos uma emissora no Paraná. E, inclusive, tem uma vaquinha minha que eu estou colocando para fazer estúdio. E eu vou fazer um grande estúdio. E o segundo era poder ter voz no Congresso. Só que eu vou disputar o Senado Federal pelo Paraná em 2022. Mas o Oswaldo não é muito alto, o Senado é muito alto. É lá que eu quero chegar. É lá que eu quero chegar. Você quer ser senador por quê? Porque é poder? Porque é moral? Não. Eu quero ser senador porque o Senado é a única casa que pode pedir o impeachment de ministros do STF. E se os ministros vacilarem, meus amigos, o Oswaldo Eustáquio vai pôr o dedo lá e vai pedir o impeachment deles. Vou ser candidato à presidência do Senado depois, para pôr em pauta. Você, eu não sei, depende de vocês. Mas se eu for, certamente eu vou fazer isso. Não estou aqui pedindo voto, não estou nem em campanha, lá em 22, tá? 2022, não é agora não, só para vocês entenderem bem. Então, mas eu tenho esse objetivo, já traçado. Em 2022 eu sou candidato ao Senado da República no estado do Paraná. E eu acho que eu vou ganhar a eleição, hein? Milton, posso falar, Milton? Falei, pode, deve. Oswaldo, depois tem uma pergunta também. Beleza. Acho que uma coisa que a gente diz aqui muito, esse é o show da democracia. É todo mundo expor seus pontos de vista, é todo mundo falar o que defende, o que expõe, e o outro lado respeitar.
Hoje eu vejo uma coisa que eu repudio, mas sem ofender. Hoje eu vejo uma bipolarização muito grande. Hoje eu vejo a direita ofender a esquerda e a esquerda defender a direita e falar em coisas públicas bem feitas, eu estou vendo pouco. Então, assim, hoje eu não tenho essa linha de falar que a direita ou a esquerda é a certa ou é a errada. Hoje eu começo a analisar por fatos, por movimentos. Por exemplo, Rodrigo Maia. Pouco me interessa se ele é direita ou esquerda. Ele faz coisas que não se adequam ao que eu vejo para um país melhor. Bolsonaro, eu sou um ferrenho crítico e elogiador ao mesmo tempo. Quando acerta, eu venho aqui e falo, parabéns, presidente da República, você está aí para nos representar e fez certo. Quando ele erra, eu faço questão de vir aqui e falar também. Então, assim, a gente vê aqui essa polarização até nos comentários. Muitos elogiando, muitos criticando até a sua fala, a sua atuação aqui. E eu repito, esse é o show da democracia. É cada um ter o direito, o poder de falar o que pensa, sem ser preso, sem ser censurado. E esse é o real motivo do que o Oswaldo está aqui. Mostrar que nem um lado nem o outro tem o poder de censurar. Erra, a gente fala. Acerta, a gente fala. Mudar o sistema não é fácil. A gente sabe disso. Mas cabe a cada um fazer o seu papel ali, o seu passo e a sua caminhada nesse sentido. Mas independentemente da sua ideologia, o seu partido tem que ser o Brasil. O seu partido é o Brasil. Então, não levante bandeiras por partido, nem nada nesse sentido. O seu partido tem que ser o Brasil. Você gosta do Oswaldo? Coaduna com ele? Lute com ele. Não gosta, não coaduna? Não ofenda. Não é seu direito. O seu direito termina onde começa o do outro. Então, assim, o que eu vejo? Hoje eu vejo essa polarização muito grande e virou mais... Hoje, o que eu vejo? E essa é a minha opinião. Hoje, o que a gente vê de notícias reais, eu vejo mais uma conversinha de comadre do que pessoas focadas em resolver os problemas públicos. Eu vejo absurdos, de um lado, o presidente da Câmara ofendendo o presidente da República, o presidente da República xingando o presidente da Câmara. Eu vejo um deputado concorrendo contra o outro, xingando um de bananinha, o outro xinga o outro de Peppa Pig. E isso, para mim, não é coisa de pessoas que foram criadas ali, colocadas ali num cargo para representar, entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Então, o que eu falo? Para todo mundo que está analisando aí, não fica focado em narrativas. Começa a analisar os projetos de lei, começa a analisar aquilo que a pessoa efetivamente está fazendo por você. Você que não gosta do Bolsonaro, comece a analisar os projetos, as medidas, as obras que ele fez até agora. Se te agrada, mantenha Bolsonaro, ou seja, comece a apoiar Bolsonaro. Se não te agrada, mantenha a linha. O contrário também é recíproco. Se você é apoiador de Bolsonaro, comece a analisar, comece a ver se está tudo certo, mantenha seu apoio ou critique também. Hoje, uma coisa eu falo, questione sempre. Questione sempre. O PT tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ele governou, e até agora eu estou falando até questão da mídia também, ele governou a bel prazer. Não teve uma oposição, não teve um questionamento, e isso é ruim também. Isso é ruim também. Então, por isso que eu falo que esse canal aqui é estritamente democrático, Oswaldo. A gente traz aqui para ouvir, para ter essa conversa, para ter essa resenha boa, saudável, para que quem te ouve possa ter uma consciência lá na casa dele e falar o que esse cara falou tá certo. Da mesma forma que a gente já trouxe aqui Enio Verri, líder do PT, a gente já trouxe aqui o vice-líder do governo. Então, ou seja, a gente traz realmente para que a pessoa ouça os dois pontos de vista e entenda o que realmente está acontecendo e que você tem o direito de falar. Você tem o direito de argumentar. É aquela velha frase. Posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar até os
meus últimos minutos para que você tenha o direito de dizer. Então, o exemplo que a gente quis trazer com o Oswaldo aqui, para que ele possa expor, para que ele possa nos ajudar na batalha, para que a gente possa construir um Brasil melhor. Brasil, o povo brasileiro tem que estar acima de tudo. O povo brasileiro tem que estar acima de tudo, independente de qualquer ideologia. Então, essa é a minha linha. Então, às vezes eu vi algumas pessoas aqui falando, eu apoio o Boulos, outros, o Bolsonaro que é o melhor, fulano. Você tem sua convicção e você tem o seu direito de expressão. Mas analise bem todas as proposições, se você gosta, se você não gosta. Política é isso. Comece a analisar, comece a ver o que é feito de denúncia, se aquela denúncia tem cabimento, se não tem cabimento. Igual o Oswaldo falou, a Globo, viu a Globo? Pode até ver. Confirma. Aquilo lá é real, não é real, é tendenciosa, não é tendenciosa. Você vê a mesma matéria. Uma mostra um lado da moeda, a outra mostra o outro. Então, é a sua cabeça que vai definir as eleições, é a sua cabeça que vai decidir os rumos do Brasil. Afinal, você tem a maior arma de todas na sua mão, chama-se voto. Então, parabéns para o Oswaldo. Eu queria até abrir esse link aqui por vir expor. Quem não concorda, parabéns. Quem concorda, parabéns. Esse é o show da democracia. Isso mesmo. Fala aí, Felipe, tem uma pergunta? Um pouquinho a fala do Sandro, só um minutinho, Milton. Desculpa intrometer. Só parafraseando aí o doutor Sandro, porque eu sou considerado aqui o mais bolsonarista de todos, né? Apesar de ultimamente eu estar bem chateado com atitudes do presidente, a beleza da democracia é essa, realmente, você poder expor o teu pensamento, ainda a gente tem a liberdade de expressão, né? Se o Alexandre de Moraes não conseguir caçar isso definitivamente da gente, e poder estar vindo aqui falar o que pensa, o que sente. E a gente torce, mesmo que eu votei em Bolsonaro, votaria de novo, porque, até por falta de opção. Mas porque o que eu acho difícil é o seguinte: não tem que torcer contra o Brasil, nós temos que torcer pelo Brasil. Então, se hoje ele é o presidente, nós temos que torcer por ele, não temos que torcer pelo Antônio ou pelo Guedes, que não temos que torcer por Bolsonaro, porque é ele que está lá. Fala, Felipe. É isso. Você cortou. Oswaldo, eu fico muito assim, dois pesos, duas medidas, né? Por que no caso do Adélio Bispo não se investigou tanto, não pegou? Você falou que por conta de denúncia de fake news, foram na sua casa, pegaram o computador dos seus filhos, quebraram o sigilo bancário. Por que hoje, no meio, né, do governo Bolsonaro, um jornalista dito como bolsonarista, né, tem tanta perseguição, e o Adélio, que foi lá e cometeu aquele crime contra o presidente, atual presidente, não sofreu tanto, não se viu tanto a investigação. Como que você me explica? Eu queria só entender hoje como que funciona isso. O Adélio não teve, porque teoricamente, né, não teria nenhum mandante. A gente sabe que ele não agiu sozinho ali. Por que você, dito no governo, dentro do governo Bolsonaro, não me surpreenderia se fosse um governo do PT investigando você, né? E passando panos quentes no Adélio. Hoje você não se vê falar mais do Adélio e você está aí acusado. Se fosse crime, mesmo que você tivesse cometido um crime aí, não sei nem, de fake news, que seria menos pesado do que uma tentativa de assassinato, a sua pesou mais para você do que o próprio Adélio. O que você acha disso aí? Eu já falei aqui. Fake news, o que eles chamam de fake news é a verdade que eles não querem que apareça. Primeira coisa. Segundo, essa tua pergunta, ela depois que a gente responde, ela fica óbvia, né? Nós temos o presidente da República eleito, no governo Bolsonaro, mas nós só temos Bolsonaro e mais nada. Nós temos um Congresso com... o Bolsonaro não deve ter 20 deputados que são fiéis a ele. Agora ele tem o Centrão, mas o Centrão não é fiel a ele, o Centrão daí é articulação. Daí não é fidelidade ao presidente, é articulação. Mas ele deve ter, fiéis a ele, deve ter uns 20. Daniel Silveira é um deles. Daí nós temos
o STF é inteiro político. Muitos estão corrompendo, são corruptos. Daí nós temos o juizado de primeira instância nas cidades, tudo já alinhado. E os tribunais de justiça, segunda instância, vendendo sentenças. Daí nós temos os sindicatos, os aparelhados. Daí nós temos as escolas, os professores sendo formados para ir para a escola dizer que o meu filho tem que pegar no piu-piu do amiguinho para colocar para cima e para baixo, para ele descobrir o gênero. E daí nós vamos para os meios de comunicação. Amor e sexo, a menina fala, menina pode beijar menina, confusão, isso aí. Daí nós vamos para a rádio, tudo aparelhado. É um mecanismo. Por isso que o Adélio Bispo está tranquilo, porque esse mecanismo protege. Nós temos o presidente da República, ok, e só. E daí eu pergunto para vocês, agora eu vou entrar numa questão política, se vocês me permitem, não precisam concordar comigo. Bora. Mas é o seguinte, vocês querem eleger o Boulos? Podem tentar eleger. Só que é o seguinte, é um cara de esquerda, o comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. Se alguém me falar em um lugar do mundo que o comunismo deu certo, eu baixo minha bola e vou embora aqui. Mas o comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. Eu não acredito no comunismo. Então, assim, tudo bem, mas não é questão de esquerda ou direita. Desculpe, para mim é. Porque é o seguinte, eu não posso aceitar que o comunismo volte para o Brasil. Comunismo, sim. Olha o que está acontecendo na América Latina aqui do lado, meus amigos. Olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que está acontecendo. Uhum. É muito surreal isso. É muito surreal. Então, para mim, existe sim para mim, tinha que ser igual na Ucrânia. Na Ucrânia, os partidos comunistas foram banidos do sistema eleitoral. Por quê? Porque o comunismo está beirando o crime. Estamos falando de PCC. Estamos falando aí de crimes em curso. Então, e eu não estou aqui para fazer campanha nem para A nem para B, mas eu digo para vocês, se vocês votarem agora em candidatos da esquerda na eleição de 2020 e quiserem cobrar o Bolsonaro, vocês estão errados. Desculpe. Mas o presidente não fez, mas eu vou votar no PT aqui, porque ele fez o asfalto na rua da minha casa, cobrou 5 vezes mais do que valeu o asfalto, mas está te enganando aí. Está tudo bem. Nós temos o presidente da República, conservador. E quando eu falo em direita e esquerda, eu falo em conservadorismo, tá? O que é conservadorismo para mim? Eu vim do conservadorismo por causa da igreja. A igreja me tornou conservador. Os meus valores cristãos me tornaram conservador. Que vem lá da reforma protestante de Martim Lutero. Os valores da família. Como que resume a reforma protestante? Como que resume o conservadorismo? O sapateiro faça um bom sapato e venda a preço justo. O cara que fabrica óculos, que faça ele bem feitinho e venda a preço justo. É só isso. É só isso que a gente quer. Oswaldo, vamos lá. Mas hoje em dia não está muito difícil para saber quem é de direita e esquerda. Sabe por quê? O Alexandre Frota vai e me posiciona um cara totalmente de direita e tudo mais. E tudo bem que a gente conhece a vida dele. E você acreditou? O cara o Bolsonaro acreditou, Oswaldo. Bolsonaro acreditou. Bolsonaro. E você acreditou, ué. Eu não. O Bolsonaro acreditou. Mas deixa você falar com ele. O cara que você apoiou acreditou. Hoje é isso que eu falo. Isso é narrativa política. É narrativa política. Hoje, tá entendendo? É difícil a gente. Não dá para falar. Você tem que olhar a pessoa. Oswaldo, é complicado, Oswaldo, porque aí você vai ter que. Vamos lá, a maioria dos aposentados, de repente, tem que ter mais tempo, na verdade. Os que estão aqui realmente estão passando mais tempo com a gente. A gente fala do nosso público aqui, está tentando também, Oswaldo. Principalmente o nosso público, eles passam tempo pesquisando sim, estão se interessando sim. Eu estou me interessando mais por política. Eu sempre fui o cara que não quero saber de política. Eu vejo que tudo é política. A gente precisa, sim, hoje, olhar com outros olhares. Agora, é difícil, que tem gente que tem candidatos aí que de esquerda se comporta mais como de direita, né? E outros de... Então, é difícil também a gente saber quem é de direita, qual o posicionamento. É difícil, não é fácil. Na verdade, não é difícil, é só pesquisar. Para você ter noção, Oswaldo, eu sou mais liberal. Eu sou xingar de petista o tempo todo. Por quê? Você tem que entender o seguinte. Hoje, a pessoa olha o que você está fazendo ali e o que você fala que é. Beleza. Se eu estou na live aqui com você
ouvindo você, eu sou bolsonarista e os petistas me xingam. Se eu estou na live aqui com o senador Paulo Paim, que é um senador que eu respeito muito e ficha limpa do PT, se eu estou na live com ele aqui, eu sou xingado de petista. Então, no final das contas, ninguém sabe quem é o quê. A pessoa não olha o histórico daquela pessoa que ela vai votar. Ela não olha o histórico. Isso aí é uma coisa que eu falo. Eu tenho posicionamentos liberais do ponto de vista econômico, sim. Conservadorismo. Tenho um conservadorismo, sim. Eu tenho posicionamentos. A questão da família. Tá, mas isso não me diz que aquele cara que levanta essa bandeira, eu voto nele. Por exemplo, hoje, a gente tem aí chapa Luciano Huck e Moro, que se diz centrista. O que ele é para você? Esquerda, centro ou direita? Para mim, eles são globalistas. Esquerda, lógico. Ei, lógico que é esquerda. Não precisa ser pobre e ser feio para ser esquerda. Globalista. Não precisa. Você acha que o Boulos ele anda com aquele Celtinha mesmo? Você realmente acredita nisso, doutor? Eu não acredito. Você realmente não, mas qual o problema dele não andar em Celtinha? O problema ele prega uma coisa que ele não faz. Ele prega uma coisa. Ele fala, eu ando no Celtinha, enganava você. Ele prega uma coisa que ele não faz. Ele prega que não é socialista, ele é socialista. Ele pregar uma coisa, falar que é isso aí. Será que ele vai dar a casa dele? Será que ele só tem uma casa? Será que o Boulos só tem uma casa? Ele dá outra. Esse é o problema. O problema não é dizer que é pobre andar de Celtinha. O problema é mentir que anda de Celtinha e chegar lá e ter um salmão de 500, de 200 reais, pagar milão na conta do restaurante. Será que ele só tem uma casa? Será que o Boulos só tem uma casa? Ele não tem uma casa de veraneio? Eu preciso concluir a live aqui, porque eu estou com 2% de bateria. E a gente, se vocês quiserem fazer um bate-bola de uns 3 minutos, a gente faz. Bem rapidão. Bora. Tranquilo. Bora lá. Então, vai lá. Bate-bola. Pergunta e responde. Pergunta ping-pong. Oswaldo, vamos lá, rapidinho. Fala, Felipe. Vamos falar de... Você é evangélico, eu também sou, pelo que eu vi. Olha só, muitas vezes, quando a gente fala, pesquisar a vida... Muitas vezes um pastor, de repente, o pastor da igreja lá, prega, você olha ele como exemplo, e você, no final, o cara traz esposa, o cara tem uma vida, né, de homossexualismo e está lá no público, pregando que agora é praticamente os políticos da sociedade. A gente não tem como fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou responder bem rápido. Quando você é casado? Sim. Quando você namorou a tua esposa, você não começou a namorar com ela pensando assim, você vai me trair. Lógico que não. Mesma coisa o pastor. Ou o político. Se o cara diz que tem uma vida regrada e consegue esconder isso aí, e eu votar nele por isso, e o cara escorregar e fizer uma coisa errada, ele me enganou. Exatamente. Eu não voto mais nele. Eu falo isso na minha live. Entendeu? É simples. Agora, o que não dá é dizer assim, mas tem... o que não dá é usar a exceção como regra. É só isso. Tem pastor que trai a mulher, tem que ir para disciplina. Não pode ser mais pastor. Na verdade tá errado. Tem político que rouba? Tem. Tem político que se diz certo e rouba? Tem. Descobriu que roubou, cancela ele. Eu não tenho uma bola de cristal. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, é não votar em quem prega a ideologia de gênero, em quem é a favor do aborto, em quem é a favor da esquerda. A esquerda é a favor do aborto. A esquerda é a favor de um menino pegar no piu-piu do amiguinho. E eles falam isso de uma forma bonita. Eles fazem tese do doutorado nisso. Eles fazem você chorar. O Fantástico faz matéria e diz assim, o menino, ele tem piu-piu, mas a família deixou o cabelo crescer, pôs cílio postiço, porque ele se acha uma menina. Está errado. No meu entendimento. Quem discordar de mim, ok, não vamos brigar por isso. Isso aqui é democracia, mas para mim está errado. Eu não vou votar em pessoas que têm essa premissa de vida. Só porque, mas o pastor rouba, ou o cara lá que é de direita rouba também. Se roubou, vai pro pau. Eu critico. Agora, as premissas, elas têm que estar de acordo com aquilo que eu acredito. Tem mais 1 minuto e meio para vocês, meus amigos queridos. Tá bom. Posso falar, meu? Pode, fica à vontade, Sandro. Sim. Oswaldo, justamente nesse ponto que eu vou entrar. Eu sou mais conservador, tenho mais essa visão liberal, mas te digo,
O mesmo argumento que você usou para o Felipe, você não pode generalizar um pastor que faz e generalizar a classe inteira. Será que um ou outro pessoalista ali que fala que menino pode pegar pepino, você vai mandar... Mas você está generalizando, você está fazendo o que você acabou de falar para o Felipe não fazer. Não estou generalizando, isso é um estatuto do partido, isso é regra deles. Eles dizem, ó, nós partimos do princípio que o aborto é legal. Não estou generalizando. Qual partido? Qual partido? Pessoal. Mas esquerda não se resume pessoal. É isso que eu estou te falando. O PSB, o PDT, todos. Se você ler o estatuto, todo mundo com a premissa: o aborto é legal, o infanticídio é legal, a ideologia de gênero é legal. Eu não acredito nesses caras e pronto. Isso não existe, Oswaldo. Desculpa, mas isso não existe. Pega o estatuto e veja. Eu vou pegar o estatuto para ler. Eu vou analisar. Depois você volta, Oswaldo, para a gente debater isso. Vamos fazer o seguinte: vamos marcar uma live para debater sobre isso aí. Gente, ó, vocês são vocês são os caras. Assim, obrigado. A gente não precisa concordar em tudo. A divergência é bom para a sociedade. Esse é meu ponto de vista e eu não sou o dono da verdade. Entendeu? O doutor ali falou muito bem e eu acho que ele é muito ponderado. Parabéns para você, doutor. Você é um cara bom. Obrigado. E vocês todos da bancada aí são pessoas excepcionais. Eu sou um jornalista conservador. Eu acredito em Deus, pátria e família. E tudo que vai contra aquilo eu abomino, eu odeio. E vou contra. Agora, o doutor, de repente, pode trazer o estatuto, a gente lê juntos, e se ele me convencer que eu estou errado, eu vou assim, doutor, o senhor me perdoe, porque se eu errar, eu não tenho vergonha de dizer que eu errei. Agora, eu tenho convicção do que eu estou falando. Meus amigos, o PSOL entrou no STF agora para pedir o aborto. Não foi os deputados do PSOL. E eu não vou acreditar, não posso votar em ninguém que acredita em aborto, em tirar vidas, em ideologia de gênero. Não vou fazer isso, jamais. Desculpe. Eu sou assim. Eu concordo. É um partido de verdade. Eu concordo. De verdade, é um partido que eu não votaria em ninguém. Eu já votei antes. Eu votava no Freixo. Depois, antes, mas eu era muito novo. Quando eu comecei a entender, realmente, eu vejo que é um partido diferenciado. De verdade. De coração. Por mais que eu insista, não é direita e esquerda. Um abraço, Oswaldo. Estou junto com vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. Obrigado. Eu concordo nesse caso com o Oswaldo, gente. Deixa eu até me dar minha opinião. Eu acho assim que o PSOL já. Eles são diferentes. Eu vejo como uma tribo, tá? De verdade, de coração. Eu não tenho direito, mas eu vejo que ali realmente tem para entrar, ali tem que se transformar. Até fisicamente, eles são diferentes. Entendeu? Você vê, cara, eu aqui em Niterói, principalmente, a minha cidade, é muito enraizado o pessoal. Então, por exemplo, o PSOL, não tô falando, mas pode ter pessoas. Eu conheço um vereador do PSOL, olha só, para não ser injusto, tá? Para não ser injusto. Renatinho do PSOL, vereador. É um cara, você consegue conversar com ele, que é um cara mais velho. Tá entendendo? Agora, essa garotada, o que pega? O barulho. De repente são pequenos, mas fazem muito barulho. Essa garotada mais nova aí, do PSOL, realmente você olha, cara, esse cara é PSOL, não dá pra entender. Não tem aquelas tribos de hippie? Sem brincadeira nenhuma. Aqui em Niterói é assim, na minha cidade. Você olha, cara, esse cara é pessoalista. Você não pode nem falar de verdade, sabe? Assim, cara, votei no Bolsonaro. Acabou. Você é discriminado aqui. Eu tava conversando, aqui, ó, até eu não vou votar nele. Até sem brincadeira, eu tava conversando com esse cara aqui, ó, ontem. Ó, sem brincadeira, ele me deu, não vou votar. Aqui de Niterói. Ele falou que foi brincar, dar um papelzinho. Quando ele falou assim, ele tava conversando num bar, normalmente, brincando com todo mundo, ele é um chapéu, né? O pessoal chama ele de boiadeiro, tá? Quando ele deu o cartãozinho dele e botou a mão nela, fez assim, ó, tira a mão de mim. Tira a mão, não me toca. Bolsonaro não me toca. Desse... Entendeu? Às vezes... Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? É o extremismo. Você, é assim, eu odeio. Isso é onde entra o erro. Você não para analisar. Então, assim, você ouve aquilo. Cara, eu vou te falar, eu sou totalmente avesso, enojado com o que se diz por ideologia de gênero. Ah, mas todas as escolas têm ideologia de gênero para criança. Mentira. Mentira, mas mentira lavada. Você tem que entender até onde você tem uma narrativa e um argumento eleitoreiro e até onde é verdade.
Cara, a minha filha estuda na escola pública. Por quê? Por opção. Não é por necessidade, por opção. Sabe por quê? Porque eu acho ela melhor. Vou te mandar a real. Eu pagava R$1.200, R$1.300 numa escola particular para minha filha. R$1.300 numa escola particular para minha filha. O que acontece? Ficava excluída. Por quê? Porque os 1.300 não dá para pagar uma funcionária só para ficar por conta dela. Tirei e coloquei na pública. E sabe como que é na pública? Ela tem uma professora dentro de sala, ela tem uma professora específica para ela, ela tem 3 dias na semana em que ela tem aula isolada. Eu pago, mas Sandro, você tem dinheiro, você é quase rico, e você ainda está usando? Uso sim, eu pago igual você. Não chora não, porque às vezes eu pago até mais do que você. É meu direito. Então não vem com mimimi para cima de mim, não. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero te explicar é o seguinte. Esquerda implantou isso nas escolas. Cara, é mentira, velho. É narrativa, não é assim, não. Uhum. O cara usa uma narrativa para fins eleitoreiros. Não é bem assim, não. Em Goiás foi escola pública, em Minas Gerais foi escola pública, em São Paulo foi escola pública. Eu acho que eu devo ser eleito, sortudo, de escolher uma escola que não tem ideologia de gênero, porque segundo o argumento, todas têm. E olha que vocês estão falando, um cara que tem ideologias mais conservadoras, tem. Isso não me faz ser direita e esquerda. Direita e esquerda é quem está do lado ou quem está do outro. Isso que é direita e esquerda. Aqui, em alguns momentos, eu vou ser favorável e outros não. Por exemplo, para mim, bandido, CPF cancelado. Assassino, estuprador, cancela o CPF. Eu sou assim. Eu penso. Mas você não pensa assim, eu não vou te respeitar? Eu tenho ódio de quem é assim. Não, cara. Não é assim. Mas por que você acha assim? Por causa disso. Isso é diálogo. Isso é conversa. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer é, eu tenho os meus pontos e meus conceitos. E eu tive essa babaquice de que é isso ou é aquilo. Não, não é, cara. Não é. A questão é narrativa. Narrativa. Você tem que analisar, você tem que estudar. Depois que você começa a pegar e estudar o caso, você começa a aprender muito. Mas eu fui criado na igreja. Cara, eu nasci dentro da igreja. O casamento homossexual. Meu amigo, para analisar um pouco. O que está te interferindo na sua vida? Mas contra Deus. Peraí, Deus, governo. Governo, libera o casamento homossexual porque é justo. E olha que eu estou dando uma opinião que não era para dar aqui. Governo, libera o casamento homossexual porque é justo. É justo, sim. Um cara tá com o outro, os dois constroem uma vida junto e tem que ter o mesmo direito. Quem é o Estado para mandar na vida do cara? Igreja. Cara, a igreja define. Você está entrando numa instituição que você está entrando. Aí não é palpite meu, mas com o governo, Estado, o governo é feito para todos e para respeitar. Uma frase que me marcou, e eu só fui ver depois, o Bolsonaro, por exemplo, falando, quem tem que mandar é as maiorias, as minorias que se adequem. Porra! Peraí, meu amigo. Isso é ideologia. Isso é babaquice. Então, cara, eu não faço personagem, Felipe. Então, assim, é igual eu falo, eu sou muito bonzinho, mas olha que eu abro a boca, o negócio é ruim, o Milton sabe. O que eu falo? Cara, não concordo com a questão da ideologia, não concordo, de gênero, mas também não concordo com a ideologia política. De você, Natasha, você fala, você está dizendo isso. Eu posso dizer, porque o meu ponto de vista é separado, mas eu posso dizer a mesma coisa com outros sujeitos. Não é assim, Felipe. Então, vocês que estão olhando aí, estudando aí, comece a analisar o seu político. Cara, Frota entrou como sendo de direita, Dória entrou como sendo de direita, Witzel entrou como sendo de direita, Flávio Bolsonaro entrou, Joyce Halsemann. Vamos falar a verdade aí. Quem aí acredita veementemente na inocência do Flávio Bolsonaro? Que é um cara que eu apoiei. Cara, a sua fiscalização, a sua cobrança é que faz o governo andar. Parabéns para a mídia que cobra. Parabéns. A mídia é tendenciosa. Tudo bem, a mídia é tendenciosa. Então pegue 2 mídias. Leia a Globo e leia a Jovem Pan. Equipara as notícias. Isso aqui que ela falou é bom. Isso aqui está errado. Mas nem sempre, tudo tem uma tendência, tudo tem um viés.
Às vezes de direita, às vezes de esquerda. Sim, você tem que estar no meio termo, sem estar nem de um lado nem do outro. Senão você vai errar. Simples assim. Entendeu? Eu defendo quem traz posicionamentos que às vezes são esquerdistas, como se dizem, né? E defendo posicionamentos que são de direita, como se dizem. Para mim não é nada disso. Para mim é certo ou errado. Sandro, você acha certo o aborto? Não sei, eu tenho que analisar o caso a fundo. Tem casos que sim, tem casos que não. Peraí, você tem que analisar. Ô, Sam, o que você fala de ideologia de gênero? Não, peraí, deixa eu analisar. Mas, ao meu ver, eu acho absurdo. Mas é aplicado mesmo? Tá no estatuto? Tá isso falando? Cara, não é bem assim. Não é. Eu vou dar 2 posicionamentos. Você falou 2 coisas. Por exemplo, sou a favor do casamento entre gays, o que for. Só não sou a favor de obrigar o pastor a casar na igreja. Como pode fazer. Não sou contra. Mas o Estado tem que ser obrigado a aceitar, sim. Sim, católico, ou religião que ele for. Civil, tem igreja que aceita. Tem igreja que aceita gay. Toda igreja aceita o gay. Agora, por exemplo, eu sou casado com um homem, mas eu quero ser membro da igreja. Tem o estatuto também. A igreja não aceita, e a igreja não pode ser punida por isso. Ponto. Pode frequentar? Óbvio que pode, deve frequentar, não deve sofrer nenhum tipo, por mais que na Bíblia, né, dos evangelhos condene, não deve sofrer nenhum tipo de preconceito, qualquer tipo de olhar, pode frequentar. Mas eu quero ser membro. Aí já é diferente. Tem da igreja, então, que não concorda. Então, é isso. O aborto, eu sou contra, até qualquer situação. Hoje, eu me posiciono contra. Meu posicionamento hoje, posso mudar. Por quê? Eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, ainda mais do inocente, independente de como foi concebido a criança. Não quero, não aceita. Que a criança nasce e faça doação. Não quero aceitar, entrega para uma adoção. Esse é o meu posicionamento hoje. Porque algumas coisas que eu não concordo, por exemplo, a mesma pessoa que não aceita aí, que protege, né, diz que protege, porque eu sou a favor da diminuição porque já 16 anos já tem que ir para a cadeia, se vota, já pode decidir um presidente, tem que ir para a cadeia, sim. Os mesmos que apoiam que não, sou a favor também. Né? Sou a favor da vida. Que eu sou contra a pena de morte, que em alguns casos eu sou a favor da pena de morte, né? Eu sou a favor da pena de morte, em alguns casos de crimes hediondos, né? Hoje eu me posiciono, mas posso mudar também, eu posso mudar meu posicionamento, não tem problema nenhum. Sou a favor do aborto, porque eu sou contra o aborto. Esse é o meu posicionamento hoje. Felipe, amanhã depois você pode mudar o posicionamento? Posso, de repente vou ver o mundo de outro. Hoje eu sou contra, totalmente contra o aborto, me posiciono contra, e independente de como veio, vai correr o risco da mãe. Aí tá entendendo? A mãe pode morrer, a criança corre o risco da mãe e da criança. Então, nesse caso em si, abre aspas, tem que ter um estudo sobre isso. Agora, tem que banalizar. O que eles querem fazer, Sandro? É banalizar o aborto. Tipo, eu vou fazer se der errado. Tá entendendo? A banalização do aborto. Se deu errado, eu vou lá e tiro. Entendeu? Não pode banalizar uma vida. Não pode dar legalidade para isso. E por isso que eu me posiciono contra. Entendeu? E outra coisa, vou parabenizar o Oswaldo para ele ter a posição dele. É isso que... Como diz o Paulo Paim, do PT... Mas a questão é você parabenizar a dele, você está parabenizando ele também dizer que ele tem ódio da do outro. Uhum. Não é assim. Você tem que respeitar o outro, igual eu te respeito aqui. Tá, beleza. Assim, deu a aparecer. Cara, eu não sou a favor do aborto. Quem tá entendendo? Teve gente que falou que Deus nunca nem passou no meu coração. Beleza, fala o que quiser, eu respeito a sua opinião. Só que o que eu tô dizendo não é isso. Casamento gay, civilmente, você tem que analisar uma coisa, Felipe. Eu posso respeitar, mas não concordar com o que ele falou. Pois falo, eu respeito. Mas algumas coisas. Deixa claro também assim. Melhor, né? Eu respeito, mas não concordo. Felipe, algumas coisas não passam na seara do respeito, passam na seara do direito. Sim, do direito. Tem coisas que são direitos, independente de eu respeitar ou não. Entendeu? Tem coisa que é direito, Felipe, não é respeito. Você tem um tema, você vai analisar ela do aspecto legal,
do aspecto moral. Exatamente. Tem esses dois âmbitos. Vamos lá. Casamento gay, que é um tema muito polêmico. O aspecto legal, você tem um posicionamento, e do moral você tem outro, e às vezes isso conflita. Exatamente. O aborto é a mesma coisa. Você tem um aspecto moral e o aspecto legal. E você, às vezes, pode concordar com as duas, e as duas opiniões suas serem conflitantes uma com o outro. Uhum. Cara, tipo assim, você pode falar, não, mas tá certo, essa pessoa tem que ter direito a isso, isso. Mas, cara, mas não é legal, ele tá afetando a vida do outro. Peraí, o moral, o legal, onde tá? Então, você tem que analisar isso. O problema hoje é que as pessoas sabem olhar muito por um lado só. Eu tenho um posicionamento que religião e Estado não devem se misturar. O Estado tem que ser laico, sim. As minorias têm que ser analisadas, sim. Meu posicionamento, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Religião. Por quê? Porque a religião você sai de dentro da sua casa e vai até ela. O Estado entra dentro da sua casa e domina tudo. Então, a gente tem que começar a entender questões prudenciais, conservadorismo. Os caras não têm noção em entender conservadorismo pessoal que você aplica na sua vida e conservadorismo dentro do Estado. O Estado tem que tratar de questões econômicas, o Estado tem que tratar de questões de igualdade, de bem-estar da sociedade. O Estado não tem que dar palpite no que você faz. Tá aí, entra a ideologia de gênero. O Estado não tem que tá lá dentro, dando palpite para o seu filho, você tem que ser hominho ou menininha, não. Não é função do Estado. Não é função do Estado. O Estado tem que estar lá, acabar com essa papagaiada e falar, ó, você vai estudar lá na escola economia, você vai estudar lá direito, você vai estudar matemática, história, geografia. Lá é função da escola. Lá é função da escola. Estado é feito para dar necessidades básicas. Cara, mas e a questão da ideologia, a questão de estudo? Cara, Sandro, na sua casa, na sua cabeça. É igual essa questão, Felipe, de você pode, por exemplo, criar o seu filho dentro da sua ideologia do que é correto, do que é certo e do que é errado. Só que o teu filho vai viver em sociedade, ele não vai viver dentro da tua casa, não. E nessa sociedade ele vai ter que lidar com outras situações. Então a gente tem uma coisa muito mais abrangente nessa discussão do que o que é certo e o que é errado. Tem que ter o seu posicionamento. Sim, claro. Deixa eu te falar, Felipe. O posicionamento do Oswaldo não é tão... gosto do João Batista, ele fala a verdade. Vamos lá. O que eu acho? Eu acho o seguinte, Felipe. O posicionamento dele é um posicionamento que tem que ser pessoal. Pessoal. Ele não tem que externar isso na política como é Deus lá na política. Não, cara. Não cabe. Ele tem que ensinar o filho dele a sair dali e se ele encontrar uma negra mãe de santo, o filho dela que nasceu branquinho dentro da igreja cristã, tem que respeitar. Exatamente. Isso aí é ideologia. Agora, ele pensar em políticas públicas. Peraí, o SUS está funcionando adequadamente? Há igualdade de direito no trabalho? As escolas são iguais? Isso é política. Não é Peppa Pig, eu sempre falei desde o começo. Não é isso, cara. E assim, eu já falei e já vou deixar bem claro aqui. Quem não concorda com as minhas opiniões pode falar que eu não me importo. Isso é o show da democracia. Só que a questão é a seguinte, não adianta você polarizar a política com pensamentos íntimos, pessoais. Política é para definir políticas públicas. Não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo em porcaria nenhuma do governo. Você entendeu? Nem do Bolsonaro e nem do PT. Realmente tinha polarização. No meu ver, no meu entender, é para definir políticas públicas. Políticas públicas. Combate à corrupção, proteção à mulher com relação à violência, acesso a necessidades básicas, saneamento básico. Isso é política, cara. É isso que você tem que ver governantes discutir. Agora, governante falar... convenhamos, o cara vir e falar que o outro é homossexual e usar isso, não sei o que. Cara, tá errado, velho. Você, na condição de político,
você tem que falar das políticas públicas. Políticas públicas. Você entrou lá dentro... Até porque, Sandro, o político, a pessoa que representa o povo, ele tem que trabalhar por todos, né? Não é pelas ideologias dele, não, pelos grupos específicos, não. Quando ele é eleito, ele é eleito por um povo como um todo. Isso é ditadura ou da maioria ou da minoria. Se um membro da minoria entra lá e só faz para a minoria, é ditadura da minoria. Se um membro da maioria entra lá e só faz para a maioria, é ditadura da maioria. Democracia é fazer para todos, é entrar para todos e fazer para todos, sem distinção. É você ter igualdade de direitos para todos. Simples assim. Então, doutor Sandro, desculpa, deixa eu só dar uma palavrinha aqui. O Luiz Roberto Vicente de Paula disse que nós destruímos a live hoje. Eu queria perguntar para ele por quê. Só porque mesmo falar de política. Gente, por favor, vamos deixar de ser de hipocrisia, vai. Agora eu vou falar sério. Nós estamos lutando aqui por um 14º, através do quê? Da política, não é? Então, o povo querer dizer que não quer falar de política, não tem como não querer falar de política. Gente, nós somos movidos por política. Então, não adianta dizer que destruímos a live e viemos trazer hoje um jornalista que é diferente, pensa diferente das nossas ideias. Isso não é democracia, né? Democracia é você... Pessoal, é isso que a gente fez. Nosso trabalho com live, o que foi que eu falei, e foi inclusive uma das minhas perguntas para o entrevistado. Esse formato de trabalho que a gente está fazendo é para quebrar as barreiras, gente. A gente vinha de um quadradinho onde as pessoas só escutavam aquela coisa perfeitinha, do jeitinho redondinho como eles queriam. Naquele mundo de Alice do País das Maravilhas, como não existe, gente. A gente está trazendo para você, está dando a oportunidade de você concordar e discordar, porque isso é democracia. Agora, ninguém é obrigado a concordar 100% com ninguém. E não existe aqui meias verdades, nem verdade total. Existe entendimento, existe colocar... Cadê a empatia que nós cobramos tanto aqui? Cadê tantas outras coisas? Pelo amor de Deus, a gente não pode ser hipócrita agora, quem vai usar o termo hipócrita sou eu. Não podemos ser hipócritas para ser bom e correto, apenas aquilo que é do meu ponto de vista bom e correto. Tá? O mundo gira ao meu redor, gira ao redor do... Eu queria me posicionar bem claro para ele, é o seguinte, que é muito fácil eu vir aqui me declarar, parece que a direita, né, hoje fala assim, quem é de direita é honesto, a esquerda não presta. Então, você se posicionar, é muito fácil hoje eu me posicionar sou de direita, eu sou honesto, sou... Cara, eu sou conservador, você se posicionou de direita, é mole. Aí eu dou o exemplo do Frota, simples assim, sou de direita. Você vê, cara, aí não tem argumento, aí a gente tenta argumentar, aí não tem argumento, agora eu vou lá e cobro do Bolsonaro, então você cobra do Bolsonaro. Ué, o Bolsonaro também acreditou. Aí ele me perguntou, você acreditou? Aí o Sandro foi, Bolsonaro acreditou. Então, se eu, que não convivo com o Frota, que vivo que o Frota era um motorista particular que oferecia, como diz o Eduardo, falar que o Frota se oferecia para dar carona para o Bolsonaro, se ele convivia com o Bolsonaro e o Bolsonaro acreditou, quem sou eu aqui, que eu não acreditava também? Quem terá como eu posso julgar? O Rubens vive aqui comigo. Eu sei o comportamento dele. Vive aqui comigo. Eu acho que eu tenho mais condição de analisar o Rubens do que você que não conhece ele, quando estou errado. Então, aí vai lá, pergunta o Bolsonaro agora. Agora, a culpa é do Cabral. Tá entendendo? Eu sou um bom exemplo disso, né? De ser extremista, porque eu sempre fui anti-PT. Hoje eu respeito demais Paulo Paim. Se você falar para mim assim, vai falar com o Paulo Paim, eu falo assim, nossa, não vou nem assistir a live, porque é do PT. Esse era o meu pensamento. Hoje eu tenho outro pensamento. Claro. Hoje eu sou admirador do Paulo Paim, converso com ele, assisto as lives dele, sou admirador. Ele se demonstrou, aí quando eu te pergunto... não é partido, é a pessoa, né? É índole da pessoa. Isso. Não é partido, é índole da pessoa. Desculpa intrometer. É até ruim falar sem estar o Oswaldo aqui, porque ele fica sem contra-argumento. Por isso que, gente, prepara que vai ter mais live aí. Eu quero que vocês aqui, sentando no palco, se você concordar, gente. Não, olha só, blinda aí. Se você concordar com ele, vem aqui e fala, concordo com o Oswaldo. Se concordar comigo ou discordar de Felipe, vai aqui, comenta o que você acha. Não fica aqui. Aqui é papo 10, é para você falar o que quiser. Tá? Fica à vontade. E cada dia mais está ficando claro isso, né? O Milton, Sandro, que está aqui, é assim que vai acontecer. Eu acho que vamos seguir o programa. Nós estamos mudando. Eu tenho que sair do Cafrão, meu. Beleza, meu irmão, tranquilo. Deixa eu só dar um recado aqui, ó. Coisa rápida aqui.
muitas pessoas aqui, quando a gente fala de 14º, margem de suspensão, vem cá e encher o saco falando. Tá falando disso de novo? Que coisa chata. Aí a gente vem aqui e muda o assunto. Nossa, mas vocês estão perdendo o foco, tá saindo de novo. Nem Jesus agradou todo mundo, viu, gente? É assim que funciona. Esse uma hora e meia de é o ritmo da democracia. Olha só, gente. Uma hora e meia de live. Olha, outra coisa. Eu tenho certeza que... Felipe, obrigado. Deixa eu ir lá, senão apanha, gente. Tá? Aqui em casa é a lei Chico da Penha. No meu canal, no do Milton e no do Sandro, pode ir lá agora que tem vídeo falando de 14º. Tem lá vídeo. Inclusive, aqui... Deixa eu só... Sandro, um minuto. Franciele, não bate no Sandro, não. Só um minutinho. Aguarda aí um pouquinho, Franco. Aqui. Ó, responde aí. Cadê o 14º? Por que o 14º? E eu fiz um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos falando exatamente sobre isso. Então, gente, vai lá no nosso canal. Acho que o Sandro vai até reproduzir um vídeo meu. Eu falo escrachando sobre isso. Exatamente. Então, gente, a live, para não ficar muito chata, hein? Vai falar de 14º? Fala, mas não tem como ficar 1h30 falando de 14º. Vai ter assunto muito mais interessante. Canais, porque eu retransmito também. Gente, o assunto, a gente tem assunto aqui que a gente não fala diretamente de 14º, mas exatamente para ajudar nessa causa, a PEC da pauta popular. Vocês prestem atenção, não é que falar de 14º, quando você fala de PEC da pauta popular, você está atingindo diretamente o 14º salário e muito mais, gente. Presta atenção nisso. Não é falar a PEC da pauta popular, doutor Sandro, é exatamente para isso. Já estaria em votação, gente. Pelo amor de Deus. Não é porque não está falando que a gente não está fazendo. Então, existe outra maneira de fazer a coisa acontecer. Vamos tentar sair fora da caixinha, abrir isso aí. Uma palavra que ele falou, furar a bolha. Às vezes a gente está numa bolha e é muito maior. Deixa eu ir lá, gente. Tchau, meu irmão. Tem live agora. Quem quiser participar Dá um abraço para a dona Fran, viu? Valeu, gente. Obrigado. Ó, deixa eu só pedir desculpa qualquer coisa que eu falei, às vezes, para alguém que assistiu a live ou para vocês. Desculpa se eu falei qualquer coisa que ofendeu. Mas, assim, eu digo e repito. Aqui não tem personagem. Tem pessoas reais, da vida real, que falam o que pensam. Tá bom? Falam o que pensam e respeitam o que vocês pensam. Tá bom? Abraço, pessoal. Valeu, Sandro. Pessoal, Felipe, qual a hora da tua live, Felipe? Acho que a dona Fran cortou. Beleza, tranquilo. Pessoal, no canal Felipe Brito Oficial. Gente, outra coisa. Me dá licença, Milton, por favor. Vou fazer uma pergunta a você. 589 pessoas assistindo essa live agora. As 589, vou fazer uma pergunta. Olha aí, vai no botãozinho vermelho aí, vê se você está inscrito no canal do Milton, confere aí. Porque muita gente, às vezes o que acontece, Milton? Eu estou entendendo, estudando um pouquinho mais no YouTube, às vezes você é notificado do canal do Milton e você pensa assim, cara, eu estou inscrito. Confere aí. Quem não está inscrito, fala assim, cara, não estava inscrito. Pode ter certeza, fala assim, eu não estava inscrito no canal do Milton. Pode ter certeza, Milton. Dessas 565 pessoas, deve ter mais de 100 que não está inscrito no seu canal. Então, clica aí no botãozinho vermelho que está embaixo, acione aí, ó, tem um sininho aí, clica no sininho e coloque em todas, tá? E também dá um joinha para cima, fortalecer o canal do meu amigo aqui. Gente, porque senão você não vai receber a notificação. beleza. Deixa eu só ver aqui o que a Vanderly escreveu. Seja gay, homossexual, mas com dignidade. Não sou a favor do aborto, sou a favor do 14º. Esse é o nosso foco. Obrigado, minha querida, pela contribuição. Cadê o Jared? Também está aqui. Cadê? Jared. A transição hoje dos comentários está demorando pra caramba, né, no sistema. Tá. Deixa eu comentar, eu tenho que sair para fazer a live, mas tranquilo. Deixa eu comentar. Obrigado, Jared. Aqui. Comenta aí. Tá me ouvindo? Então, isso, exatamente. Mas o que eu vejo, Vanderly, que dá mais foco para a gente são vídeos curtos. Então, o foco aqui do 14º, só na live, ficar falando 14º, não atinge o que um vídeo vai atingir. Aqui é um bate-papo entre amigos, né? Quando a gente fala bate-papo entre amigos, não é só quem está aqui na tela. Bate-papo entre amigos, você é a nossa amiga aqui. Não tem esse bate-papo, essa interação, tá? Mas o trabalho, a gente já entendeu que o foco mesmo é fazer vídeo impactante para causar mesmo e um vídeo curto. Na live, se a gente ficar batendo só 14º,
e não essa live ela cai. Então a gente tem que falar sim, falar, mas pressionar nos vídeos. Hoje vai subir 2 vídeos impactantes de 14º. Foi exemplo da live de ontem, né? Que tivemos 3.000 e poucas pessoas ao vivo na live, né? Se a gente ficar só falando preso ali, 14º. O que eu fazia muito, Milton? Falava em 14º, aí a pessoa entrava, e o 14º? Repetia. Aí quem já ouviu, sai da live. Então, o que eu vejo? A gente geralmente fala dos assuntos no início, né, Milton? E depois a gente vem para falar. Então a live fica salva também. Então, eu tenho o hábito, gente, como o Milton fala muito sobre isso. Milton, desculpa eu estar falando muito. Tranquilo. O Milton fala muito nisso. Eu gosto muito das opiniões. O Milton é um cara muito inteligente. Ele fala, gente, tem o hábito de ir no nosso canal, vai lá, o que o Milton postou hoje? No finalzinho da tarde, vai lá, entra no canal do Milton, porque muitas vezes você não é notificado. Veja o que o Milton postou hoje. Porque, de repente, a sua dúvida que você está vindo aqui na live, falando assim, vocês não falam sobre isso. O Milton já postou de manhã. Gente, o Milton sabe, tem canal, dá um trabalho. Você tem que estudar, tem que editar, você larga tudo. E, às vezes, vem assim, eu sei que não é maldade de você, que você não tem obrigação de saber. Às vezes, quando a gente ouve aqui, vocês não fazem isso, não fazem... Cara, dá uma, assim, cara, fica assim, será, cara? Passei o dia todo, vai dar meio-dia agora, vou começar outra live, eu pego no trabalho meio-dia para ir até 10 da noite, eu não consigo. Às vezes eu chego 4 horas da tarde no meu trabalho, quando eu vou, eu tô preso aqui, e eu vi assim, a gente fica um pouco assim, cara, pô, será que vale a pena? Tenta ver isso aí, nesse lado, tá? A gente sempre fala, não tem um dia sequer que a gente não tenha postado, tanto no meu canal, no do Milton, do Santos, a gente não fala de 14º. E às vezes a gente ouve, mais uma vez, falando de 14º salário. Exatamente. Mas só fala nisso, nada acontece. Aí eu falo, se não falar, aí que não acontece mesmo. E a gente aprendeu, graças a Deus que liberou a margem, a gente fala, cara, vale a pena ficar falando todo dia. E aí valeu a pena e aconteceu. E a gente vai usar isso pro 14º. Todo dia vamos falar de 14º. E o seu papel é ir lá no canal aqui no canal do Milton, no meu canal também, do Caco, ir lá e toda vez que a gente subir um vídeo, comentar. Pelo menos falar assim, obrigado, estamos juntos. Sabe por quê? Isso dá força pro canal, isso dá força para você. Não é pra gente, não. Quando você comenta no canal do Milton, no meu canal, do Caco, você fala assim, só fala assim, estamos juntos, joinha. O que o YouTube vai entender? Cara, eu vou entregar mais esse conteúdo. Então, quando você entrega mais o conteúdo vai chegando para mais pessoas, chega no político. Vocês viram a live ontem, gente, falando que a gente bagunçou, a gente movimentou o Congresso, falou que os caras não aguentavam mais 500 ligações por dia, vocês estão mudando. O assessor parlamentar, o cara que é mais influente lá entre os senadores, falou assim da gente. Gente, eu fico arrepiado, meu. Vocês mudaram a história, vocês mudaram o rumo. Vocês mudaram o rumo. Então, gente, vem aqui, parabeniza toda vez que subir um vídeo. Confere lá se você não recebeu. Vai no canal do Milton, vai no meu canal. Confere se você recebeu. Não recebeu, comenta. Mesmo que você não vê até o final também o vídeo, para você ver também até o final. Porque às vezes a informação está lá no final. Eu vejo, Milton, a pessoa vê 2, 3 minutos, já sai. Assista tudo. Compartilha também e vamos para cima. Vou começar a live aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Desculpa, Milton. Tem que falar. Obrigado, meu irmão, pela companhia. Caco, obrigado aí por tudo. Gente, vocês que estão aqui, só entender uma coisa, gente. Eu preciso dizer isso para vocês. Às vezes eu fico só calado, observando, primeiro, porque eu gosto de perceber o que está ao redor de tudo, principalmente aqui a participação das pessoas. Eu não lembro, acho que o João Batista falou, Milton, você vai perder audiência com isso. Eu discordo de você, João. Eu vou dizer uma coisa muito simples e objetiva. O meu trabalho começou muito antes de todo esse boom de situações que a gente está vivenciando agora com você, aposentado e pensionista. Eu já falava lá atrás, 1 ano atrás, sobre aposentadoria por invalidez, sobre esses direitos e outras coisas. Mas o que eu quero focar agora, no hoje. Sabe por que eu acho que eu não vou perder a audiência? E se eu perder a audiência, certamente será de quem nunca foi minha audiência, infelizmente. Nunca foi minha audiência. Porque quem é fiel ao nosso trabalho está com a gente agora e estará com a gente amanhã em outras pautas que a gente vai estar lutando todo dia por você. Então, se eu perder alguma audiência, com certeza, na verdade, eu não perdi nada. Não era minha audiência. Não eram pessoas que estavam do nosso lado. Então, eu sei que quem está aqui vai entender. A democracia é isso. É essa discussão saudável sobre minha opinião, precisa ser respeitada pela tua opinião, e assim a gente vai vendo. Isso é o jogo democrático. Não adianta eu querer democracia ou aceitar a democracia quando ela é boa só para mim. Quando ela só pende para o meu lado. Aí não é democracia, pessoal. Aí é outra coisa.
Extremismo nunca foi saudável para ninguém, tá? Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem atentos, tem muita coisa boa vindo por aí. Semana decisiva, hoje é quinta-feira, não esqueçam. Domingo tem pleito eleitoral, então fiquem atentos, tá? A urna fala, a urna dá resposta pelos próximos anos. Então fiquem atentos ao que você fará nas urnas para 2020, 21, 22 e posteriormente a isso, tá? Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a oportunidade e pedir a todo o pessoal, quando a gente fala para se inscrever nos canais, é que quanto mais gente, como o Milton e o Felipe sempre falam, o canal do Dr. Sandro tem quase 400 mil inscritos. Se tivesse os mesmos inscritos no canal do Felipe e do Milton, vocês teriam 1.200.000 inscritos aí, já impulsionando lá na Câmara dos Deputados. E se chega lá, eu não sou tão pretensioso de ter 400 mil inscritos assim, mas eu já estou com 3.005 inscritos, cheguei nos 3.000, viu, Felipe? Fiz uma festa aqui, cheguei nos 3.000. Então, eu acho que essa união é que faz a força realmente, né? A gente consegue muito mais coisas com a união de vocês. Então, vocês fazem parte, todos vocês fazem parte dessa luta. Não é só dizer, doutor Sandro, Milton, Felipe fazem. Não, todos vocês estando presentes aqui, dando a sua participação, colaborando aí no canal dos três aí como sendo membros, e se inscrevendo nos canais, compartilhando as lives, dando o likezinho para cima, como diz meu amigo Felipe Brito. Eu até te perguntar, Felipe, você conhece o Gabriel Monteiro aí no Rio? Já viu os vídeos dele? Conheço. Estava com o pai dele domingo. Estava com o pai dele domingo, aqui em casa. Então, ele fez uma live. Eu queria ter dito isso antes, só para terminar, desculpa, só um segundo. Uhum. Ele fez uma live esses dias na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Com os alunos de economia, sobre esquerda e direita. Aí ele falou sobre marxismo, né? Foi uma coisa. Você assiste o vídeo que você vai dar risada. E pergunta de economia para um cara que está fazendo mestrado. Olha lá o professor Walter pedindo um saco de você, Felipe. Eu já falei que eu não queria que. Eu falei que. É o professor Walter, o professor Walter. Pode ir embora. Bom, Milton, eu queria agradecer vocês três Obrigado. pela oportunidade. Eu espero que tenha sido valoroso aí. Para mim foi, né? Escutar os outros lá. Todo aprendizado é válido, depende do ponto Exato. de vista de quem observa. E terça-feira nós temos aí previsto a Sarah Winter, né? Vai ser outra polêmica, viu? Podem se preparar. Com certeza que vai. Porque ela é muito mais extremista do que o Oswaldo Eustáquio, viu? Então vai ser realmente outra polêmica. E eu acho que todo mundo devia participar, gente, sabe? É isso que faz a beleza da democracia realmente. O doutor Sandro falou a opinião dele. O Felipe ia sair da live, o Oswaldo ia sair da live, mas acabou sendo uma democracia. Realmente foi conversado e se discutiu o assunto sem estresse, né? Sendo educados, todo mundo aqui, ninguém ofendeu ninguém. Ô, Milton, eu não vou me estender mais. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Deus abençoe, um bom fim de semana. E sábado tem live com os membros, né? Temos sim. Maravilha. Pessoal, beleza. Um beijo para vocês, muito obrigado, que Deus abençoe. E eu sempre peço para o Milton terminar as lives com uma oração, nunca consigo. Vamos lá, Milton. Bora lá, vamos lá. Pessoal, independente, Deus é tudo, né? Independente de religião, pensa aí naquele ser superior que você acredita e se puder só por um minutinho, concentra aí, fecha os seus olhos, para que a gente possa agradecer a esse Deus, que eu falo Deus, mas de forma muito mais abrangente, tá? Então, que Ele possa continuar abençoando nossas vidas, que Ele possa adentrar no teu lar nesse momento, que Ele possa ir em todos os cômodos da tua casa, visitar toda a tua família, onde quer que estejam, que a bênção dEle, tá? Que a prosperidade que vem dEle, e que a sabedoria que excede todo entendimento, possa tocar teu coração nesse momento, possa abrir tua visão espiritual, abrir tua visão de sabedoria, principalmente, para que você possa entender cada vez mais que o nosso trabalho, que o nosso propósito, o meu e o teu, tá? É muito maior do que o que a gente tem percebido. A gente está construindo algo muito grande para a mudança de um país, de uma democracia, de uma pátria,
que vai se influenciar na minha vida hoje, vai influenciar na tua vida amanhã, através dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, o que nós estamos fazendo hoje é uma grande construção, gente. E eu agradeço a Deus, e eu sei que sou grato pela existência de cada um de vocês, porque nós somos parte dessa grande construção. Vocês ainda não têm o entendimento do que está acontecendo de verdade. Só amanhã a gente vai ter esse entendimento. Eu normalmente digo, Caco, que aquilo que nos acontece hoje só nos será dado a visão amanhã, daquilo que a gente construiu. Então, a gente está construindo algo para amanhã, não é para agora, não. Pautas como 14º, suspensão e tantas outras coisas, espiritualmente, elas têm um propósito para existir. Mas o propósito do nosso encontro, das nossas vidas serem se encontradas, pessoal, é muito maior do que isso. Vocês vão entender isso logo, logo. Obrigado a todos, ó. Beijo no coração, a gente se vê por aí, tá? Logo, logo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Milton. Um abraço. Tamo junto, Valeu, irmão. Caco. Um abraço, meu irmão.